Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. E se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E também te convido a conhecer o meu novo canal. Tem mais um canal, criei esses dias, se chama Conto pra Ana, onde vai ter relatos, né? Já tem relatos como aqui, só que sem assombração, sem o sobrenatural. Sem o fator sobrenatural aí. Tem muita história legal, inclusive que já chegou para mim no Assombrado, só que não tem sobrenatural, não tem muito sobrenatural, mas são histórias muito legais, tá? Então você pode enviar sua história também no conto.pra.ana@gmail.com e vai lá. Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve, vai acompanhando e se tiver uma história também que seja uma história bem interessante e sem assombração, pode enviar para lá. Mas essa daqui, pelo que eu estou vendo, tem muita assombração. Então vamos ver o relato. O demônio que me persegue. Olá, fulana, Matheus e assombrados. Parece que agora fulana virou você. Eu sou fulana? Agora? Não vou me identificar. Vocês não sabem meu nome, serei fulana neste relato. Me chamo fulano. Você vai ser sempre fulano. Não vou falar nome aqui não. Mas pode me chamar... Não é o fulano. Sinto muito. Eu sou fulano, ele é o Ciclaninho da Quebrada. Ciclaninho da Quebrada. E esse relato não contém nomes, mas se houver estarão todos trocados. Obrigada. Já vou logo pedindo desculpas pelos erros ortográficos e dizer que são vários relatos em um. Eu vou dividi-los em subtítulos para um melhor entendimento e para a organização do texto. Apresentações. Bom, como já mencionei, me chamo Ciclaninho da Quebrada, moro atualmente na Bahia, mas em breve estarei realizando o meu sonho de morar em Guarulhos, São Paulo. Tenho 22 anos, moro com a minha mãe e com meu irmão de 25. Desde que me conheço por gente, sempre tive um pé no sobrenatural. Sinto o cheiro de flores em pessoas que logo vão morrer. Sinto presenças em ambientes, sinto quando tem algo ruim em uma pessoa, vejo através dos olhos das pessoas a tristeza que elas tanto escondem. Isso é tão fácil de perceber, gente. Enfim, não sei o porquê de tudo isso, mas assim eu vou vivendo. Primeira aparição, encontro na madrugada. Bom, lá em meados de 2018, com os meus 17 anos, em um dia normal de um adolescente, me deitei para dormir depois de um dia cansativo na escola. Em alta madrugada, eu tive um sonho, no qual eu me encontrava deitado na minha cama mesmo. A posição em que eu dormia no sonho era de frente para a parede e com as costas para o restante do quarto. Posição essa que eu sempre costumo dormir. Mas Ana, aquele sonho não me parecia um simples sonho. Era algo tão real, como se na verdade eu estivesse ali mesmo, só que em espírito. Deitado na cama ainda e com os olhos fechados, eu senti algo trevoso entrar no meu quarto. O ambiente parecia carregar toneladas. O peso no ar ficou dificultoso, até mesmo para respirar. A opressão do ambiente do quarto, assim, ficou horrível. E ali eu já sabia que eu não estava mais sozinho. O meu corpo ficou paralisado e nem ao menos os meus olhos eu conseguia abrir. De repente senti que alguém ficou parado em frente à minha cama. De algum modo eu sentia que quem estava ali se tratava de uma criança. Eu acho que não era muito criança, não. Eu sou bastante magro, então o meu osso, né, o omoplata, as escápulas, né, aquele osso das costas, fica bem visível. Naquele momento, aquele ser criança que estava atrás de mim pegou nesse meu osso aí e apertou a asa, como diz minha mãe. Pegou aqui na asa e apertou. E eu senti uma mão, como se fosse de uma criança mesmo, de uns 5 anos de idade. Logo todo o meu corpo adormeceu e eu senti o colchão dando uma envergada para o lado. Eu não sei dizer se foi daquela criança se deitando comigo ou se foi do peso da mão daquela criatura, porque a força que ela tinha era tamanha que afundava ali.
Bom, comecei a orar a oração do Pai Nosso em pensamento e com muita dificuldade eu acordei. Eu sabia que tudo aquilo era um sonho e eu poderia acordar quando eu quisesse. Mas as coisas pioraram ainda mais após eu acordar. Quando eu... Os meus olhos se abriram, mas aquela mão ainda continuava em mim. A opressão no quarto ainda era enorme. O peso no meu colchão ainda continuava. E o meu corpo ainda estava paralisado. Sem contar que eu acordei na mesma posição que eu estava no sonho. Aí eu falei, pronto, não é um sonho. Me desesperei ainda mais e foi aí que eu senti aquela criança encostar o seu rosto no meu ouvido e sussurrar, dizendo: deixa eu entrar no seu meio. Ana, se eu já estava desesperado antes, agora eu enlouqueci de vez. Eu comecei a orar tudo quanto é oração que vinha na minha mente. Meu Deus, claro que não, moleque. Vá, pega teu rumo, hein? Após alguns minutos orando desesperadamente em pensamento, eu senti que aquela criança tirou as mãos das minhas costas e logo o peso do meu colchão saiu. O colchão voltou ao normal, mas a opressão no quarto continuava. Ao lado da minha cama tem um criado mudo e eu coloco meu celular lá enquanto estou dormindo. Naquele momento eu queria pegar o meu celular e mandar uma mensagem para uma amiga minha que é pastora, mas eu estava paralisado de medo porque eu sabia que aquela criança ainda estava atrás de mim e que se eu me virasse para pegar o celular, sei lá, eu poderia ver aquilo cara a cara. Esperei alguns minutos enquanto continuava orando a Deus, para que Ele tirasse aquele ser de lá. Foi quando eu senti a opressão ir embora e juntamente com ela aquela criança. Nesse momento eu me virei rapidamente, peguei o celular e era exatamente 4 da manhã em ponto. Entrei no WhatsApp, contei tudo para essa minha amiga e depois disso eu não consegui mais dormir. Fiquei mexendo no celular até às 7 da manhã e aí me levantei para dar início ao meu dia. Segunda aparição, um sonho. Ainda no ano de 2018, por volta das 3 da madrugada, eu tive um sonho. O sonho tinha um cenário digno de filme de terror. Eu estava dentro de uma velha construção, tipo um salão, tipo uma igreja. Era um cômodo só, porém longo. E esse cômodo não tinha telhado, era céu aberto e a luz da lua clareava o ambiente. As paredes eram velhas, descascadas, cheias de ramos de matos que subiam e desciam da parede. O chão era de terra e não havia portas ou janelas para que alguém saísse ou entrasse. Eu estava parado de um lado desse local que me dava visão para todo o ambiente. Abaixei a minha cabeça e levantei imediatamente. Nesse momento, do outro lado do salão, numa distância aproximada assim de uns 5 metros, apareceu um menino. Esse menino tinha na base de uns 5 anos de idade, cabelo curto e preto, pele branca e porte físico magro. Congelei de medo ali mesmo, enquanto aquela criança me olhava com todo o ódio que ele podia sentir. Ana, eu conseguia ver um mal tão grande no olhar daquele ser. A minha única reação foi me virar para não olhar para ele. E poxa vida, foi a pior coisa que eu fiz. O medo aumentou ainda mais a ponto de eu não suportá-lo. Eu me virei novamente e tomei um baita susto ao ver que ele já estava agora na minha frente. O que era 5 metros de distância se tornou um passo. Travei enquanto eu o olhava de cima para baixo e ele me olhava de baixo para cima. Ana, eu não tive reação. No mesmo momento, aquele menino avançou para cima de mim como se fosse um leão feroz, pronto para atacar sua presa. Ele com as 2 mãos, deu um tapa tão forte de uma só vez no meu peito que me fez cair no chão e fazer um buraco onde eu caí. Nesse momento eu acordei e comecei a orar. Terceira aparição, trovões e a criança na cozinha. O que eu mais temia me sobreveio.
Aquela criança passou a ser vista à luz do dia agora. E na nossa realidade, não mais em sonho. Em um dia chuvoso e com muitas trovoadas, eu estava sozinho em casa. O meu irmão estava no trabalho e a minha mãe estava no salão dando progressiva no cabelo, fazendo uma progressiva. No cabelo dela, eu acho. No cabelo dela. Já era umas 4 e pouco da tarde, mas como o tempo estava carregado de nuvens escuras e chuva, o dia estava mais escuro do que o normal. Passei a tarde toda conversando com uma amiga minha por áudio no WhatsApp. A minha mãe me mandou mensagem para que eu pegasse no quintal um sapato que ela havia esquecido e colocar ele dentro da área. E assim eu fiz. Fui correndo debaixo da chuva, peguei o sapato e o coloquei em cima da mesa da área. Nesse momento eu estava mandando áudio para minha amiga. Ainda mandando o áudio, eu fiquei parado no meio da porta da cozinha e deixando claro, tá? A minha casa é muito escura. Mesmo em dias claros, a claridade parece que não entra. Imagina nos dias escuros. Bom, as luzes de casa estavam todas apagadas. Dei um passo, entrei para a cozinha e ainda mandando o áudio, eu fechei a porta e me encostei nela. Nesse momento eu vi uma cabeça mais escura que o escuro passando de um lado para o outro da cozinha. Olha, Ana, me causa arrepios ao escrever isso porque eu tô sozinha em casa agora, tá? E o tempo tá nublado como naquele fatídico dia. Eu dei um berro tão alto, abri a porta, saí correndo pro quintal, mesmo chovendo. Não entrei em casa até o meu irmão chegar. Aquela cabeça era de uma criança na base de uns 5 anos de idade. Eu vi a cabeça, assim, o pescoço e uma parte dos ombros. Era uma criança. Quarta aparição, meu tio e a criança no banheiro. Bom, meu tio, naquela época bebia muito. E todas as vezes que ele bebia, ele via coisa e ficava possesso por espíritos. O meu tio e a minha mãe, desde criança, eles veem essas coisas. Nessa tarde, o meu tio chegou bêbado aqui em casa com um amigo dele. Passou para dar um oi e usar o banheiro. O meu tio nunca brinca com essas coisas. Ele afirma que quando entrou no banheiro para fazer xixi e fechou a porta, viu um menino atrás da porta. Como já está até acostumado com essas coisas, ele usou o banheiro normalmente e assim que saiu ele me contou. Perguntei como era esse menino e o meu tio disse que tinha na base de uns 5 anos. Era branco, com cabelos curtos e pretos e de um porte físico magro. Como assim, Ana? É a mesma criança que está me perseguindo, que estava me perseguindo. Talvez vão dizer que ele estava alucinando porque estava bêbado, mas como pode ter as mesmas características do que eu vi? E outra, o meu tio vê essas coisas mesmo não colocando uma gota de álcool na boca, tá? Sim, o meu tio viu aquele garoto. Quinta aparição, eu vi a criança no vidro da janela. A minha mãe era a zeladora da igreja e todas as tardes dos dias que teriam culto, ela ia dar uma limpada na igreja. Nesse dia, eu a acompanhei para ajudar na faxina. E sim, também era por volta de umas 4 da tarde, porque a minha mãe esperava o sol esfriar um pouco para poder ir. Por isso, ela sempre ia nesse mesmo horário. Era dia de limpar as janelas, pois eram de vidro e precisavam de um cuidado a mais para não ficar manchada. Vou tentar explicar como a igreja é, para entender melhor essa parte. A igreja fica numa avenida principal do bairro. De frente para uma rua, de frente para a rua tem as... Fica de frente para a rua e tem as portas de vidro. De frente para a rua tem as portas de vidro da igreja. Ao lado tem um pequeno portão de ferro que vai para o corredor da igreja. E nesse final do corredor tem um banheiro. O banheiro não é dentro da igreja, e sim no corredor ao lado. Entrando pelo portão, no corredor, do lado esquerdo, tem a parede da igreja, que já dá de cara com uma enorme janela de vidro. E é sobre essa janela de vidro que eu quero falar. O portão estava aberto enquanto eu estava lavando essa janela. Do local que eu estava, e como o portão estava aberto, eu conseguia ver uma parte da rua pelo reflexo da janela.
Enquanto eu estava esfregando o vidro, eu olhei para a rua pelo reflexo da janela, né? E vi uma criança, também por volta de uns 5 anos, andando de bicicleta de rodinha. E pasme, Ana, era a mesma criança do meu sonho. Só que agora ela estava de bicicleta e de camiseta vermelha. Na mesma hora, eu joguei a esponja no chão e corri pro portão, mas não tinha ninguém na rua. Era impossível uma criança com bicicleta de rodinhas ter desaparecido em menos de 5 segundos. Até porque ali perto não tinha nenhuma esquina e nenhuma casa aberta, já que se tratava de uma avenida principal. Todas as casas têm muros altos e portões enormes. Bom, relevei e fingi que era coisa da minha cabeça. Passados alguns minutos, a minha amiga chegou, já que ela estava passando por ali, me viu limpando as janelas. Entramos na igreja para limpar os vidros de dentro e nesse momento a minha mãe gritou dizendo: "Um vulto!" Sim, Ana, um vulto passou na porta da igreja e a porta simplesmente abriu sozinha. Minha mãe nunca abria a porta da frente quando ela ia limpar a igreja. Ela entrava pelo portão de ferro e passava pela porta pequena do fundo para entrar na igreja. Poderíamos pensar que o porteiro não havia fechado direito, né? Mas o porteiro na época era o meu avô, e o meu avô é muito atento a respeito disso. Sem contar que os pastores também analisavam tudo antes de ir embora, caso ficasse algo aberto. Sem contar também que essa porta tem fechadura no chão, uma em cima, enfiada na parede, uma no meio, e é trancada com chave e ainda é passado uma corrente com um cadeado na maçaneta, tá? Olha, não tinha como aquela porta estar aberta. Sexta aparição, Canções da Madrugada. Meu Deus, tem bastante relato. Bom, depois de um dia normal na vida de um jovem de 19 anos, bonito e pobre, eu fui dormir. Por volta das 5 da manhã, eu acordo com alguém entrando no quarto. Eu tava deitado. Ai, gente, tô com calor, peraí, dá licença. Muito calor. Bom, 5 da manhã, acordo com alguém entrando no quarto. Eu tava deitado, na mesma posição de sempre, de frente para a parede e de costas para a porta e para o resto do quarto. Quero deixar algo bem claro aqui, tá? Para que sirva de lição também para muitos. Não é somente com essa criança que eu tenho experiências. A minha vida é repleta dessas experiências. Vale lembrar que a maioria das vezes em que me ocorria essas coisas, e outras também, o meu quarto estava sujo e bagunçado. Quanto maior era a bagunça, maior era o peso e a experiência sobrenatural. Cresci convivendo com uma avó de religião de matriz africana. Hoje ela é da igreja evangélica, mas ela viveu e aprendeu muita coisa nessa outra religião. No entanto, cresci ouvindo ela falar que sujeira e bagunça atrai coisas ruins para sua casa. Demônios e espíritos malignos gostam de sujeira, de bagunça e se escondem ali mesmo. Fica a dica. Mantenham as suas casas limpas, tá? E principalmente mantenham as suas casas e principalmente o ambiente em que você dorme sempre limpo, organizado e perfumado. Hoje em dia, o meu quarto vive limpo e cheirosinho. E se eu for dormir e estiver algo fora do lugar, eu organizo primeiro. Mas eu não durmo em meio à bagunça mais. Acredito que seja por isso que nunca mais eu vi essa criança. E nenhuma outra coisa dentro do meu quarto. Mas em outros ambientes que os outros fazem bagunça, já vi. Ai, gente, agora tô pensando aqui, meu Deus. Tem dia que deve estar cheio de assombração aqui em casa. Lá na sala. Na sala deve ter uns 5. Porque ali é duro ficar organizado. Ai, meu Deus. No quarto, às vezes.
Eu vou prestar mais atenção. A cozinha, quando fica as louças na pia. Ai, tem dia que eu deixo pra assombração mesmo. Ai, tem dia que eu falo, ai, assombração, pode ficar aí. Pode ficar, pode lamber se você quiser. Só deixa eu dormir. Fica aí na pia, na cozinha. Que, ai, amanhã eu lavo. Ai, meu Deus. Bora. Cadê? Tá, então ele deu essa dica e essa explanação aqui pra nós. Tá. Então eu senti que alguém entrou no quarto e eu pude ouvir passos ao redor da minha cama. Até então eu acreditava que era minha mãe, já que às vezes ela acorda no meio da noite pra ir no banheiro, aproveita, vai ver se tá tudo bem, né, no nosso quarto ali, nos filhos, ok. Eu não via quem estava dentro do quarto, mas eu sabia exatamente onde essa pessoa estava e sabia de cada passo que ela dava. Notei que aquela coisa começou a mexer nas sacolas plásticas jogadas no chão e em cima do criado mudo. O quarto se encontrava numa zona terrível e aquela criatura sentiu-se à vontade dentro dele. Nessa hora eu já não acreditava que era minha mãe mais não. Minha mãe é louca da faxina, tá? Mas pra ir limpar meu quarto de madrugada aí também não. Notei que o meu corpo estava paralisado. E percebi também que aquele ser se agachou ao lado do meu criado mudo. Eita lá, cadê? Me perdi aqui. Eu fui para outro relato. Beleza, me achei. Eu não via o ser, mas eu o sentia ali. Logo então eu já sabia de quem se tratava e confirmei, né, quando começou a cantar baixinho e sussurrando uma canção que eu mal conseguia entender as palavras. Era voz de criança e às vezes, por esquecer a letra, ele cantava com lá, 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 lá. Me arrepiei dos pés à cabeça. Parece que quanto mais ele sentia o meu medo, mais próximo de mim ele vinha cantando. Comecei a orar o Salmo 91 em pensamento e logo as canções cessaram. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi faxinar o quarto. 7ª aparição, visita na madrugada. Nessa noite, eu dormi no sofá da sala. Eu amo dormir no sofá. Quando foi lá pelas 6 da manhã, eu acordei porque eu senti um leve desconforto. Senti que estava sendo observado. Eu estava coberto dos pés à cabeça e deitado na mesma posição de sempre, né? Com a frente virada para o sofá e as costas para o resto da sala. Ao acordar, eu percebi que tinha alguém atrás de mim, para variar. O meu coração acelerou na hora. Dessa vez eu não vi nem ouvi som algum, mas eu já sabia de quem se tratava. Dentro de mim eu tenho a confirmação de que era aquela criança. Aquele menino continuou parado ali enquanto eu estava paralisado de medo. Eu sabia que eu tinha que fazer algo para expulsá-lo dali, mas o medo sempre me invade. Eu sempre acho que o que me paralisa é o meu medo e não algo que ele faz, entende? Mas dessa vez eu tinha que mostrar quem é que manda. Mesmo com medo, eu abri a minha boca e comecei a citar o Salmo 91. Coloquei a minha cabeça para fora do cobertor, mesmo com os olhos fechados, e comecei a orar o Salmo 91. Na mesma hora, Ana, eu senti aquilo indo embora. Vem, seu corno, vem mexer comigo. A minha mãe acordou e perguntou o que foi que aconteceu, e eu falei que estava tudo bem, e que ela poderia dormir novamente, porque aqui não, hoje não. 8ª aparição. Acordado com um toque. A minha mãe estava viajando e o meu irmão e eu estávamos dormindo sozinhos em casa. Quando a minha mãe sai, o quarto dela vira uma bagunça que só. O meu irmão bagunça a cama, bagunça tudo e não arruma. Deixa tudo pro escravo aqui, o empregado, o súdito arrumar. Porque é só pra isso que eu sirvo nessa casa, né? Que é pra cozinhar, lavar, varrer, para os patrões. Eu nem arrumo o quarto da mãe, porque eu sei que meu irmão vai bagunçar. Então, eu deixo para arrumar um dia antes dela chegar de viagem.
para ela pensar que eu sempre deixei organizado. Agora ela sabe. O meu irmão estava dormindo no quarto dele e eu resolvi dormir onde? Isso mesmo, no quarto bagunçado da minha mãe. Sempre que eu durmo no quarto da minha mãe, eu fico desconfortável a noite toda. Sinto que tem alguém me observando quando acordo pelas madrugadas. Isso acontece com o quarto bagunçado ou arrumado. Ali já não importa muito, então que fique bagunçado, né? Nesses dias aí, pelo menos. Naquela noite eu dormi bem a noite toda. Até estranhei, falei, mas quando foi por volta das 6 da manhã, eu acordei com uma mão tocando as minhas costas. A mão, preciso nem dizer, era de criança. E não foi somente tocado com os dedos. Foi colocado nas minhas costas a mão toda. Colocou uma mão e quando eu acordei, tirou. Virei imediatamente, não tinha ninguém no quarto. Só eu e o medo. Inclusive, eu tô escrevendo esse relato em cima da cama da minha mãe. E agora são exatamente 4:03 da tarde. E o quarto está uma zona, porque a minha mãe tá viajando. Ele, pelo visto, nunca viu assombração assim. Que nem eu sei, né? Começa a falar pra ele, tá vendo? Fica aqui, agora você vai dormir na zona e vai ver assombração. Começa a direcionar o moleque pra ir lá. Fala, vai lá puxar o pé pra aprender a organizar o quarto. 9ª aparição. Pedidos de permissão. Olha lá. Nessa noite eu dormi novamente no sofá, na sala. E nem preciso dizer a posição que eu dormia, né? O de sempre. Pois bem, pela madrugada, num horário indefinido, fui acordado, como da última vez, né, que tinha dormido no sofá, com a sensação de estar sendo observado. Só que dessa vez foi diferente. Eu senti alguém encostado na beira do sofá. Acordei e travei ali mesmo. Olha, Ana, ainda bem que durante a noite eu não sinto vontade de usar o banheiro, porque senão eu botava tudo pra fora ali mesmo. Eu estava coberto dos pés até o pescoço. Enquanto a cabeça do bonito estava para fora, tomando ar e sendo picado por muriçocas. Ana, aquela criança chegou novamente junto ao meu ouvido e começou a sussurrar, dizendo: deixa eu entrar na sua mente, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar no seu ser. E ficou pedindo permissão, Ana. Lembra que da primeira vez pediu para entrar no meu meio? Agora veio com essa ideia errada aí. Eu tô fora, hein? Já tô mandando gente viva embora da minha vida. Vai aí um ser que nem vida tem pedir para entrar na minha? Aqui, ó. Dessa vez eu tive boca e falei que não. E comecei a orar. Isso aí, meu amigo. Bota a ordem. Falou, não sei. Pra mim isso aí não é criança, não. Tá vindo no formato de criança pra ver se consegue se chegar. Com esse clima pesado, esses pedidos estranhos aí, isso daí não é criança não, sei lá o que é isso aí. Vai falar, dá linha, filho, dá linha, vai atrás de outra bagunça, tem tanta por aí. Ficar aqui o quê? Ana, eu não sei o que é isso, não sei quem é, mas eu não quero isso. Desde os meus 17 anos que isso vem me perturbando. Hoje, com os meus 22 anos, ainda acontece. Óbvio que não é todo dia que me aparece, mas isso é horrível. São essas todas as vezes que ele me apareceu, tá? Eu espero que isso tenha ido embora, mas caso volte, eu mando continuação desse relato. Já tive outras experiências horríveis sem ser dessa criança aí, então se esse relato for lido no canal, eu mando outros. Eu já mandei um da bruxa que o meu tio viu trançando o cabelo do cavalo do meu avô, mas não foi lido. Ah, eu quero ler! A escrita também não estava legal, talvez seja por isso. E é isso, Ana. Beijos no Ciclaninho da Quebrada. Beijos do Ciclaninho da Quebrada. Gente, eu não sou bandido não, tá bom? Com esse nome. Esse nome é só pra não ser igual aos demais. Ok, um beijo pra você, obrigada. Ó, a dica que eu te dou é o que às vezes eu vejo que funciona por aqui. É isso daí, ó. Seja firme na sua resposta. Você não precisa xingar, nem desrespeitar a assombração, né? Porque eu não sei o que é aquilo e tal. Pelo menos tá pedindo permissão, né? Não tá vendo o lance de você permitir que uma coisa aconteça na sua vida? Parece que algumas permissões vêm da boca, do falar. Outras permissões
vem de certos agir, certas atitudes dão permissão, né? Mesmo que seja inconsciente para coisas chegarem. Mas nesse caso, esse aqui é que nem vampiro, né? Precisa da permissão para entrar na tua casa. E esse aqui tá pedindo permissão. Eu falei, tá louco? Claro que não. Você vira pra ele e fala assim. É fácil falar, né? Quando você não está sentindo ele de madrugada aqui falando na tua orelha. Mas é que eu acho que nem essa aparição que tá ali, desde os 17 anos, não enche o saco uma hora, não começa a dar uma raiva daí? Você fala, perder qual que é o teu signo? Começar a perder a paciência com a assombração já também, aí dali a pouco você já dá uma nela. E pelos relatos que a gente vê aqui, quando você fala com firmeza, né, um basta, é tipo dar um basta na assombração, vai embora e às vezes nunca mais volta. Teve uma assombração aqui, que era uma assombração chata, também era de uma menina. Assombrava a filha dessa moça. E era uma outra menina também, que aparecia, andava no teto, uns negócios assim. E ela encheu o saco, porque não deixava a filha em paz. Ainda mais mexendo com o filho. Aí ela mandou pros quintos infernos, que ela falou mesmo. Ó, ela já tinha chamado padre, já tinha chamado pastor, já tinha feito benzedura, não sei o que. Nada adiantava pra essa assombração ir embora. A hora que ela mesmo falou assim, nunca mais apareceu. Então, vê se o menino aparecer de novo, respira fundo, pede proteção pra Deus, né? E aí você fala, não precisa xingar, nada assim, né? Isso eu não recomendo que xingue, que tal, mas que fale com firmeza, que chega, deu, ali não é mais pra entrar, sabe? Vai embora, deixa, segue o rumo, vai pra luz, não sei, sabe? Mas, chegue no seu limite e fale, que nem se fosse uma pessoa que tá enchendo o saco. Não sei também, ou então você vai atrás de uma casa que possa te esclarecer quem é essa assombração, o que é isso, por que está ali, é um desafeto de uma vida passada, eu não sei no que se acredita também, né? Então, ou sei lá, ele já foi embora também, né? Não sabemos. Mas essa é a dica que eu vejo que diz que funciona, geralmente funciona isso daí. Certo? Então, se você for comentar, que seja com respeito, por favor, e se você tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!